Opa, e aí, tranquilo? Estamos aqui já na interface do Antigraft, né? E como eu falava anteriormente, né, ele é bem parecido com o VS Code, né? Na verdade é um fork do VS Code, né? Só que integrado com o IA, né? E a gente já pode ver uns diferenciais nessa tela aqui, né? Que é essa aba aqui da direita, que é a do agente, que a gente pode conversar com o agente. A gente também pode Open Manager, né? Open Agent Manager, para conversar com o agente é, em uma guia própria, né, para isso. Mas vamos aqui para o que importa, né? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura do diretório, né? Como tudo está sendo organizado. Vamos conhecer cada parte aí, né? De como eu estruturei esse pequeno sistema, né? E também vamos ver um pouco da parte visual, né? Para a gente conhecer a biblioteca e também o painel da home, tá? Bom, primeiramente aqui a gente tem o diretório aberto aqui, né? Esse diretório, pseudocode Athenium sys. E aqui temos alguns arquivos na raiz, né? Eu vou ignorar três deles, né? Que é o readme.md, o license e o .gitignore, tá? Porque são arquivos aí do GitHub, ok? Então, se a gente entrar aqui na index.php raiz, né? O que é que ela faz? Ela redireciona para home, tá? Não existe conteúdo nesse projeto que vai rodar na web, tá? Não existe não vai existir nenhum conteúdo nessa URL aqui, tá? Então ele faz basicamente o redirecionamento para home, né? E aí que entra a grande sacada, né? Dentro da home está toda a nossa regra de negócio, ok? Então vamos entender o que é que está acontecendo aí. Antes de eu falar da home, né? Importante a gente falar dessa pasta aqui, né? A .agente, ponto agente, né? Galera, na documentação do Antigraft, ele explica lá, né, ele indica que existem duas formas da gente usar skills para o agente de inteligência artificial, né? Então você pode estar usando qualquer agente de inteligência artificial aí, sendo Cloud, sendo Gemini, sendo GPT. Para todos você vai usar uma pasta específica para o agente buscar a skill que você vai implementar, tá? Então aqui existem as pastas locais e as pastas globais, né? Pasta local e pasta global, né? No singular, me perdoe. E aqui no caso, como eu quero que meu agente leia apenas o meu projeto, vai ser uma pasta local, tá? Se você tivesse um ambiente maior, né, um ecossistema maior de desenvolvimento, se você quisesse implementar skills, né, para um sistema completo, aí sim você usaria a pasta global. Tudo está lá no /docs, né, do Antigraft. Você pode acessar aí Google Antigraft e procure a documentação, que vai estar tudo lá, ensinando como usar globalmente e localmente. No meu caso aqui, né, como eu estou usando local, o Antigraft, né, o agente, ele sempre vai buscar localmente pela pasta .agente, tá? Sempre vai ser essa pastinha aqui. E depois disso, né, lá na documentação também está explicando. Dentro de .agente você vai criar a pasta skills, tá? E dentro da skills você vai criar uma pasta, né, descrevendo a funcionalidade, né, de forma menos extensa, né? No meu caso aqui está Layout Creation, e dentro de Layout Creation você vai criar o arquivo aí da skill.md, né? Um arquivo Markdown que nós falamos muito sobre ele, tá? Então esse .agente nessa pasta aí é isso, ok? Daqui a pouco a gente volta e vê aqui como a skill está estruturada, beleza? Vamos aqui na home agora, né? Vamos primeiramente na index da home aqui, né? Temos um código aí de 26 linhas, né? Um arquivo que tem 26 linhas de código e vamos entender o que é que está acontecendo aqui, né? Basicamente, a gente está dando require aqui em dois arquivos, né? Que são arquivo do configuration e do widget também, tá? Note aí a ordem de nomenclatura que eu estou usando para esses dois arquivos, tá? Ipsate Athenium Page Widget e Ipsate Athenium Configuration, tá? Então, meu prefixo global para
Esse sistema aí vai ser Ipsere Athenium, tá? E aí a gente está instanciando a classe configuration, né, nessa variável configuration. E aí a gente está checando também se existem parâmetros, porque na minha home pode sim ser passado parâmetros, né? Como eu tinha falado anteriormente, a gente pode filtrar por status e também a gente pode filtrar, né? Filtrar não, perdoe. A gente pode buscar por um layout, né? Para ver se ele existe na biblioteca. E aí também já entra um ciclo, né? De if e else, tá? Então, no caso, se existir um parâmetro status, a gente vai buscar lá no configuration, né, um layout filtrando por status, ok? Se caso existir um parâmetro layout, vamos filtrar, né, buscando layout, ok? Se não, aí sim a gente vai pegar todos os layouts que existem e mostrar na nossa home, tá? Então vamos entender primeiramente esse ciclo aqui, tá? Depois a gente entra aqui. Vamos lá ver a parte visual, né, para ver o que é que está acontecendo. Estamos aqui, né, na nossa home. Esse aqui é o barra home. Lembrando que eu não vou mostrar links aqui, tá? Por questão de segurança. Então a gente está aqui na home, né? E como eu disse, galera, observa aqui, tá? A gente pode buscar por um layout, né? Aqui nessa barra de busca, ela funciona, tá? E também podemos filtrar por um layout, né? Agora, imagina o seguinte, todas essas caixas aqui, ó, que tem, são layouts, tá? Aqui na letra A, por exemplo, né, que a gente está usando a ordem ABC, de cima para baixo, né, a gente vai até a letra Z, e aqui no momento eu só tenho 3 layouts, tá? Eu usei a ferramenta 3 vezes aí, todos eles foram criados pela inteligência artificial, ok? Seguindo todas as regras lá que a gente definiu no agente. Então, quando também não há nenhum layout começando com a inicial B, C, D ou E, enfim, qualquer inicial, quando não há nenhum layout, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, nenhum layout foi encontrado, beleza? E vamos lá, a questão das cores aqui, tá? Existe um esqueminha que eu gosto de visualizar, né, que também nas equipes que já trabalhei, a gente usava esse padrão, né, a gente usava cores para assimilar com o status do trabalho, né. Então, por exemplo, aqui em Advantage Layout, né, que ele é um layout, tá verde. Então, no caso, nós estamos fazendo. E agora, aqui, né, tá azul. Ou seja, esse layout aqui, Product Grid, a gente já concluiu ele, né? É tanto que observe o seguinte, se eu filtrar aqui pelo status concluído, não vai aparecer a letra A, pois estamos fazendo ele. Vai aparecer apenas a letra P, ok? A letra P não, me perdoe. Vai aparecer apenas os layouts que estão dados como concluído lá na classe configuration, né? Se no caso eu apertar aqui em fazendo, aí a gente vê novamente os que a gente está fazendo, que são da cor verde, e podemos observar que aquele Product Grid que estava aqui na letra P sumiu, ok? Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu acredito que atrasado é a cor amarela. No caso aqui não temos nenhuma cor amarela no momento, ok? Mas mesmo se houvesse, filtraria tranquilamente. Acredito que indefinido é um cinza e cancelado é vermelho, tá? E se eu voltar aqui para todos, a gente vai voltar a ver todos novamente. Beleza? Então é assim que está funcionando a busca por status, tá? Eu não estou mostrando a URL aqui, mas existe sim um parâmetro passado aí, sendo ele status, tá? E aí a gente passa, né, o parâmetro com o valor de cancelado, fazendo, atrasado, concluído, indefinido e etc, ok? E aqui essa barra de busca aqui também ela é funcional, ok? Se a gente quiser buscar por layouts com a letra P, por exemplo, a gente vai dar um OK aqui e vai vir o layout com a letra P, né? Se a gente quiser buscar o Advantage Layout, né, vai vir o Advantage. Se a gente quiser pesquisar pela letra A, né, vai vir os dois com a letra A, né? Observe que o P não está mais aqui, pois ele não começa com A,
né? Se eu quiser buscar também accordion aqui, tá? E ele vem tranquilamente, beleza? Só não pode passar, tá? Porque aí ele não vai identificar a busca. Por exemplo, o accordion ali no final dele só tem um N. Se eu adicionar outro, ele não vai vir, tá vendo? Então é esse esquema que a gente tá usando aí, né, para buscar pelo layout ou filtrar pelo status, beleza? Aqui a gente tem o nome Ipsate Athenium Sys, tá? E se a gente clicar nele, a gente vai para home, né? Como a gente já está na home, ela vai ser recarregada aqui do padrão. Olha, beleza? E aqui no canto superior esquerdo temos um botão de sidebar, né? Mas ela não está funcionando. Até o momento eu nunca adicionei nenhuma funcionalidade nela, ok? Ela está aqui somente para fins estéticos. Então é isso, essa aqui é a parte visual da home, né? Vamos voltar lá para o código. Então beleza, já vimos esse bloco aqui, a gente já viu como é que está funcionando, o filtro por status e por layout, né, na index. Daqui a pouco a gente vai checar na class configuration o que é que está acontecendo. E aí beleza, galera, depois que a gente pegou algum dos valores, tá? Não tem como vir dois de uma vez, só vai vir um. Então aí em algum momento nesse bloco aqui, a variável layout lista tá com um array, tá? Então essa variável aqui vai guardar um array que vem diretamente da classe configuration. Classe essa que está toda a configuração do nosso sistema, beleza? Depois disso, ele vai, né, jogar a responsabilidade para o widget, tá? Que vai ser a parte visual que renderiza todo aquele esquema lá que a gente acabou de ver, né? Se a gente entrar aqui no widget, né, no page widget, vamos ver aí uma classe, né, que tem funções com HTML, tá? E mostra todo aquele esquema lá, beleza? E aqui está o esqueminha, né, de filtrar, né? Aqui a gente pode ver as cores, né? Danger, que é vermelho, é cancelado. Success, que é verde, é fazendo. Warning, que é amarelo, é atrasado, né? Primary, que é azul, é concluído. Secondary, que eu acredito ser um cinza, né? É indefinido. E aqui na classe widget a gente tem todo o esquema HTML todo aí bonitinho, né? A gente pode ver aqui o tabs, né? O tabs widget, que é aquelas abas de navegação que a gente tem lá, ok? Então essa é a classe widget, né? Já apresentei a index aqui, vamos conhecer agora o configuration, ok? Aqui no configuration a gente vai ter toda a configuração do sistema, tá? Eu vou mostrar aqui, mas não tem nenhum dado crítico, né, que possa vazar minha privacidade, entendeu? É algo muito de boa. A gente começa aqui, né? A gente tá na classe configuration, obviamente. Temos 3 variáveis privadas aí, né? Indicando a configuração do sistema, tá? Que no caso é a home. E aí temos alguns getters aqui, ok? Temos um método configurar vazio. E aí entra nosso importantíssimo método configurar layout, ok? O método configurar layout, ele vai retornar um array de todos os layouts que vamos ter no sistema, beleza? Ou seja, todo layout que a gente quer que apareça na home, ele precisa estar necessariamente aqui, tá? Mas não necessariamente isso indica que ele não exista, entendeu? Ele pode existir sim, a gente pode acessar ele através da URL, mas para a gente ter uma navegação melhor, precisamos adicionar aqui para tê-lo ele na home, né? Ter ele na home. Então, por exemplo, olha aqui, todos aqueles layouts, né, que estão lá na minha home estão cadastrados aqui, né? Temos o Advantage aí, né? O Accordion e o Product Grid, né? Que eu já disse que esses layouts foram gerados a partir da inteligência artificial que a gente está usando aqui, beleza? E a gente pode observar um padrão aqui, tá? No meu caso, eu só precisei usar esses campos aqui, né? Que estão dentro de cada layout, que foi o ID, a URL, o nome, a categoria, o publicar e o status, né? O ID basicamente é o identificador, né, do seu layout. Aqui estão todos como um, não tem problema algum estar, né?
Mas se você gostar de organizar, pode botar 1, 2, 3, né? Tranquilamente. E aí temos o campo URL, que esse campo aqui você tem que colocar a URL do seu layout como você vai gerar aqui, entendeu? Lá na frente, quando a gente gerar a estrutura de pastas, você vai entender o que acontece. Mas ele precisa estar exatamente como vai estar na pasta aqui na URL, ok? O nome é accordion, tá? Isso aqui ajuda bastante, você colocar o nome aqui, né, e colocar de forma certa, por conta que aquela barra de busca lá, ela vai buscar diretamente aqui, né, nesse campo nome, desse array gigante aqui, tá? Não tá tão gigante agora, mas a tendência é ele ficar maior. Product Grid, né? E aqui já temos o campo categoria, né? Que é a categoria no nosso caso aqui a gente pode usar layout para todo, tá? Se quiser mudar não tem problema algum, não vai interferir em nada. E aqui entra outra coisa importante agora, o publicar, né? Esse campo publicar aqui, ele é 0 ou é 1, né? Então, no nosso caso aqui, quando a gente quer que o layout apareça lá na nossa home, o publicar sempre tem que ser igual a 1. Se o publicar for diferente de 1, aí não vai mostrar, ok? Por exemplo, a gente pode observar que lá no momento a gente tem o advantage, né? Tá aqui aparecendo o advantage, isso significa que o publicar dele é igual a 1. Se a gente voltar no sistema e o publicar dele for igual a 0, por exemplo, ou qualquer número diferente de 1, né? Ele vai sumir aqui. Opa, não salvou. Opa, agora salvou. Se eu atualizar aqui, advantage some. Entendeu? Qualquer número diferente de 1, né? Eu gosto sempre de usar 0 para inativo e 1 para ativo, né? Para a gente ter uma concordância maior. Mas é basicamente isso. E o status aqui, ó, podemos ver a regrinha de como está funcionando, tá? O status o número, né, o valor que tiver no seu status vai remeter à cor que vai aparecer lá no sistema, tá? Para você identificar e se organizar melhor do que é que está fazendo, né? Se o seu layout está cancelado, está fazendo, atrasado, concluído ou indefinido, tá? Aqui está o esqueminha de cores, ó. Se for 1, ele está cancelado. Se for 2, está fazendo. Se for 3, atrasado. Se for 4, concluído. E 5, indefinido. Ok? Vou deixar aqui como 2. Beleza? E esse foi o método aí configurar layout, tá? Ele retorna aí o array, né? O array de todos os layouts que estão cadastrados aí para aparecer em sua home. Temos aqui outro método, né, que apareceu lá na nossa index, que é o filtrar por status, né? Ele basicamente pega o parâmetro que você jogou lá na sua home, né, e busca por ele aqui nesse array, né? Basicamente é isso que acontece aqui nesse método, tá? E ele também tem toda uma lógica aí para não haver problemas. E aí filtrar por busca, né? Que é basicamente também quando você busca na barra de pesquisa lá, ok? E aqui também tem toda a lógica para tudo acontecer. Observe esse if aqui também, ó, que quando publicar é igual a 0, não retorna nada, ou seja, valor inválido, né? Se não retornou, se o layout que você buscou, ele tá com publicar igual a 0, mas mesmo assim ele existe aqui, ele não vai retornar e você não vai conseguir ver ele lá na home, tá ok? Então essa foi a nossa classe configuration aqui, classe deveras importante do nosso sistema, beleza? Temos aqui a pasta assets agora, né, que tem aí basicamente nossos arquivos CSS do sistema e também os arquivos JavaScript do sistema, né? E não vou entrar em detalhes aqui, mas ele basicamente estiliza, né, e cria interação aí de todos os layouts que a gente vê aí na home e nas páginas de layout, tá? O CSS e o HTML do layout já são outra história, né, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui temos o model, né? Esse model aqui a gente já vai ver para que ele serve, tá?
Mas dentro dele, basicamente, a gente tem um modelo, né, que é o example layout, né, que a gente usa aí para pegar essa pasta aqui, né, e essas séries de pasta dentro deles, e também a index para fazer o modelo aí do layout que a gente quer, beleza? E prompt aqui é aquele modelo TXT que eu falei, tá? Aqui é um modelo aí de 6 tópicos, tá? Que ele é organizado explicitamente para dar certo com o, com as skills que o agente pede, tá? Então, todo aquele esquema lá que a gente tem no skill Markdown, o prompt aqui está correlacionado com ele basicamente, tá? Recomendo bastante usar esse modelo aqui que eu criei, né? Se você quiser alterar, né, que fica a critério seu, você pode sim alterar para seguir suas regras de negócio. Mas eu recomendo que esteja semelhante a isso aqui que eu fiz, ok? E aí agora os scripts, tá? Temos 3 scripts diferentes aqui, tá? De extensões diferentes. Embora eles tenham o mesmo nome, as extensões deles são diferentes, tá? Você pode ver que um é .bash, outro .php, outro .ps1, né? Que é a extensão do PowerShell. Esses scripts aqui, eu deixei essa variedade aqui, né? Porque eu não sei qual é o sistema operacional que você vai estar utilizando aí, né? Porque nesse, nesse sistema aqui, né, a gente usa comandos de terminal, né? Então, às vezes, o seu sistema operacional está usando perdão, seu sistema operacional ele está usando um terminal e nesse terminal existe aí a extensão principal para você usar, né? Então, é importante você saber qual, qual desses aqui você vai usar, tá? E você muda qual você vai usar justamente aqui na skill, ok? Eu recomendo bastante usar esse aqui, né, do script.php, tá? Que aí você já vai estar com PHP configurado aí em sua máquina, eu imagino. E também não vai precisar mudar aqui, tá? Se você fizer um fork diretamente do meu projeto, não vai ter necessidade você alterar lá na skill, tá? É só seguir o que já está lá, beleza? E aqui ele tem toda a regra de negócio para criar a estrutura das pastas, tá? É justamente para isso, para que esses scripts aqui servem, ok? Para criar as pastas com base nesse modelo que a gente tem aqui dentro, tá? Então a gente pode ver que que cadê? Ó, ok. A gente vai entrar lá dentro do model, né, que é esse cara aqui, essa pasta aqui, e exemplo layout, e a gente vai copiar os arquivos e dar replace nele com base nas regras de negócio que você adicionou lá no seu prompt, tá? Vamos entender já já como funciona isso na prática, ok? Mas aí eu deixei 3 scripts, tá? Eles 3 fazem a mesma coisa, tá? Vai estar a critério seu qual deles usar. Por padrão já está o .php aí, eu recomendo demais você usar ele, beleza? E aí é isso, né? Eu já mostrei todas as pastas que tem aqui na home, tá? Para finalizar esse vídeo aqui, né, para a gente concluir as pastas e também a identidade visual do nosso projeto, só falta a gente acessar os layouts aqui, tá? E eu vou mostrar aqui esses 2 layouts que já estão aqui, né, para vocês verem que eu fiz eles com inteligência artificial e como eles ficam na página, tá? Então vamos entrar aqui no Accordion. Observem que nesse Accordion a gente tem 3 variações de tamanho, né? Essa aqui é a interface, tá? Essa aqui é a navbar, que aqui a gente tem a search bar, que a gente ainda pode fazer as buscas nela, que a gente vai conseguir encontrar sim o layout que tiver lá na home, né? Então se eu pesquisar aqui por AC, né, para a gente pesquisar Accordion, a gente volta para home, tá? Vou voltar aqui. E aí beleza, essa sidebar aqui ainda está sem funcionalidade, nem clicável ela é. E aqui a gente pode voltar para home também, beleza?
A gente tem 3 frames aqui, somente um está preenchido, né, sendo ele o bridge, tá? Eu acredito que no momento que eu fui gerar isso aqui com inteligência artificial, eu só pedi para ele gerar eu pedi para ele criar essas 3 variações, né, de frames e escrever somente o bridge para testar, tá? Mas olha aqui esse formulário, né? A gente pode ver que ele é um accordion aí, né, justamente como eu pedi ao agente. E ele ficou bem bonito, tá? Aqui não tem nenhum toque humano, foi totalmente a inteligência artificial que fez, né? E ficou show de bola, né? Se a gente voltar agora, né? Vamos lá ver o Product Grid, né? Essa página dos layouts aqui, eles todos têm a mesma cara, tá? Eles têm essa navbar e depois tem esse frame aqui, tá? E aqui em cima sempre vai ter o nome do arquivo, né, da variação que você está vendo aí, né? No caso aqui eu pedi para ele criar um Product Grid, né, um grid de produtos. Eu simplesmente tirei um print lá da Shopee, né? A gente pode ver aqui as cores que lembram bastante a Shopee, tá? E pedi para ele gerar e também mandei uma descrição visual. E foi tudo isso aqui que ele trouxe para mim, tá? É, totalmente feito por IA, beleza? Então é isso, né? Eu apresentei um pouco do projeto aqui, né? Espero que eu tenha apresentado ele bem. Mostrei um pouco aí de como é que está funcionando o sistema também. É isso, muito obrigado.